Todos nós desejamos ser bem-sucedidos em nossa jornada terrena, mas isso não acontece por acaso. Se você deseja ter uma vida vitoriosa, precisa entender que isso só é possível quando se leva em conta algumas condições, sem as quais a vitória se torna impossível. Sendo assim, quero compartilhar com você 2 princípios encontrados na Bíblia que, se colocados em prática, nos ajudam a ter uma vida vitoriosa e abençoada. No livro de Gênesis, encontramos a história de José, uma história fascinante e inspiradora que nos ensina lições muito preciosas. Por isso, o texto que escolhi para a nossa reflexão hoje está em Gênesis 39, versículos 1 e 2, onde lemos: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o haviam levado para lá. O Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. De acordo com a narrativa de Gênesis, José viveu uma vida de desafios e superações. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, mas através de sua fidelidade a Deus, alcançou posição de destaque no Egito. No texto lido, aprendemos pelo menos 2 lições fundamentais para se ter uma vida vitoriosa e abençoada. Em primeiro lugar, para ter uma vida vitoriosa, você precisa tirar o foco dos sinais de derrota que a vida apresenta. Observe o que o texto diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Este versículo estabelece um marco na vida de José. Vai começar uma nova fase na sua história. De acordo com a narrativa bíblica, os irmãos de José, movidos pelo ciúme, conspiraram contra ele e o venderam a um grupo de mercadores que seguiam para o Egito. Lá, José foi comprado por um oficial do faraó do Egito, chamado Potifar. Agora, oficialmente, ele se torna um escravo. Não tem mais uma família, não tem mais as regalias de filho favorito. Até ali, ele era movido pelos sonhos que o próprio Deus havia colocado em seu coração. Mas agora, tudo acabou em nada. Os sonhos tinham terminado. Muitas vezes em nossa jornada, chegamos a um ponto em que há sinais evidentes de que tudo acabou, que não há mais esperança. Mas no caso de José, isso não era verdade. Aquela foi apenas mais uma passagem turbulenta de sua vida. Conhecemos o final da história e sabemos que ele veio a se tornar um poderoso líder, salvando o seu povo da fome e da escassez. Se fosse possível entrar na máquina do tempo e voltar lá, a gente poderia chamar José e dar a ele o spoiler. José, não fique triste. Você não vai ser escravo pelo resto da vida. Você vai se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Você vai reencontrar sua família. Você vai salvar o mundo da destruição. Então, quando houver sinais de derrota em sua vida, não coloque o foco neles. Por mais evidentes que sejam, você precisa continuar firme em sua jornada, sem desanimar nem desistir, crendo que a situação vai mudar. Em segundo lugar,
para ter uma vida vitoriosa e abençoada, você precisa colocar o foco em Deus. O texto diz: mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Não há nada mais importante do que a declaração contida nesse versículo. Deus estava com José. Deus nunca falha, Ele nunca para de agir, Ele nunca desiste dos seus propósitos. Ele é soberano e ninguém pode impedir a sua atuação. Ele mesmo diz em sua palavra: agindo eu, quem impedirá? José poderia, como normalmente fazemos, encher Deus de perguntas. Não foi o Senhor que me deu aqueles sonhos? Onde estava o Senhor quando meus irmãos me maltrataram? Onde estava o Senhor quando meus irmãos me venderam? Onde está o Senhor agora quando eu estou sendo transformado em um escravo? E Deus poderia responder simplesmente: eu sempre estive ao seu lado. Quando José foi vendido para a caravana de ismaelitas, Deus estava no controle. Ele mesmo colocou José em um lugar onde poderia ser vendido para uma caravana que comerciava escravos e que estava indo para o Egito. Era no Egito que Deus queria usar José para, por meio dele, abençoar o povo de Israel. Deus estava presente na vida de José quando seus irmãos o maltrataram. Deus estava presente na vida de José quando eles o venderam. Deus estava presente na vida de José quando ele se tornou escravo no Egito e foi injustamente acusado de assédio pela esposa de Potifar. Então, mesmo quando as pessoas erraram com José, Deus estava com ele. A Bíblia está repleta de evidências de que, para realizar seus propósitos em nossa vida, Deus usa muitas vezes o sofrimento. Ele usa nossas dores físicas e emocionais de maneira proveitosa. Tiago nos diz em sua epístola que o sofrimento é usado por Deus para provar a nossa fé. Através de nossas dores, Ele fortalece a nossa fé e molda o nosso caráter. Tudo o que José sofreu, suas feridas, suas angústias, tudo foi fundamental para moldar o José que Deus queria usar no Egito. Se você quer ter uma vida vitoriosa e abençoada, preste atenção então no que nos ensina a palavra de Deus. Primeiro, não coloque o foco nos sinais de derrota. Não se deixe levar pelo desânimo. Não desista. Creia que a situação vai mudar e que os sinais de derrota podem ser uma oportunidade para alavancar sua vitória. Além disso, mais importante do que tirar o foco dos sinais de derrota é colocar o foco em Deus. Coloque sua fé e sua esperança em Deus. Ele é poderoso para fazer em sua vida muito mais do que você imagina. Cumpra ao pé da letra a recomendação do salmista quando diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará.